um órgão público, a gente liga pedindo ajuda e eles chegam no local do acontecimento, chega sem o EPI. Quem acabou localizando o garoto foi este estudante de 19 anos. Toquei no chão, não achei nada, como leva para respirar, que eu abaixei de novo, já toquei na mão dele, já peguei ele por a cintura, botei no meu ombro. Já que ele não pulou, a gente teve que pular, né, para poder salvar o menino, mas teve como salvar. O menino chegou a ser socorrido para o Hospital Geral de Prazeres, mas não resistiu. Bastante abalada, a mãe do adolescente tinha esperanças de que Ezequiel sobrevivesse. Botaram ainda boca a boca. Eu digo, não estou acreditando não, Jesus, que é com meu filho não. Estou muito grande, né, mãe? É só Jesus para tirar essa dor do meu coração. Porque até mesmo, eu quero dizer que quando meu filho foi tirado de dentro dessa água, meu filho, o pulso dele estava batendo bem pouquinho. Pela hora que o bombeiro chegou, tivesse feito a busca, meu filho, ele tinha salvo. Isso é muito sério. Tanto é que a gente está tentando já conversar com o pessoal do Corpo de Bombeiros, vai dar uma explicação ao vivo aqui no programa, para explicar. Você tem pessoas especializadas, treinadas, para dar um mergulho e salvar uma vida. Foi um popular, vocês viram aí, o rapaz aí, que ele salvou. Infelizmente, já era tarde. Tá? Já era tarde, mas quem salvou foi o rapaz, porque quando ele tirou esse menino, está aí a imagem, o coração dele ainda estava batendo. Ainda havia a possibilidade de salvamento. E é essa dor de toda a família que a gente daqui a pouco vai cobrar uma providência e uma resposta dos bombeiros. O viaduto de Prazeres, o trânsito ficou completamente congestionado porque alagou tudo. E olha, é uma obra nova, né? Essa obra aí foi entregue no final do governo de Eduardo Campos. Você está falando de viaduto, é negócio para durar muito tempo. E já está desse jeito aí, alagando tudo. A gente não sabe exatamente o que foi. Nós temos aí uns 3 quilômetros de engarrafamento por conta desse alagamento. Começou lá na Avenida Mascarenhas de Moraes. Vem comigo. Foi preciso paciência para encarar o dia. Os motoristas que vinham do Recife em direção a Jaboatão encontraram pelo caminho muita água e trânsito complicado. Pela manhã, o engarrafamento estava começando na Mascarenhas de Moraes, na altura do aeroporto do Recife, e seguia por um trecho de 3 quilômetros, até o viaduto de Prazeres. O motivo? Muito alagamento na via. Olha só a situação. E tá bom hoje que tá dando para passar. Fica pior, bate na canela essa água aqui ou até mais. Teve veículo parando na via porque apresentou problemas. E não foram só os motoristas e motociclistas que sofreram, não. Quem passava a pé teve que botar os pés na lama. Quando chove aqui fica um caos, alaga logo. Mas infelizmente tem que passar por aqui mesmo. Tem um tio que faleceu agora há pouco de leptospirose. A gente fica preocupado, né? Fica com muito medo, muito medo. Não é medo, não é muito medo. O pessoal que trabalha ou mora aqui perto disse que toda vez que chove, esse trecho da Estrada da Batalha próximo ao viaduto fica assim, tudo alagado. Então aqui é muitos anos que é assim, entendeu? A turma vem, conserta, faz um negócio e tal, mas sempre é assim. Os carros param e o pessoal empurrando porque não tem como. É horrível, isso é sempre assim. Olha, veja só, eu vou mostrar agora a previsão do tempo, porque nós vamos ter mais chuva, tá? Vamos ter mais chuva. E Jaboatão, a situação preocupa bastante. A gente tem outras informações sobre Jaboatão, lembrando que daqui a pouco a gente vai voltar também no rapaz que perdeu a vida, caiu nas águas, e o pessoal está dizendo que os bombeiros não fizeram nada. E que foi um rapaz, um popular, que salvou. Ele ainda estava com o coração batendo, ainda estava com vida, mas não sei, não havia gente especializada, ele acabou morrendo. Olha a previsão do tempo, Recife, região metropolitana, quarta-feira, 25 de abril, imagens da Estrada da Batalha em Prazeres. Está vendo aí, ó, como é que tá? E a PAC com alerta de chuva para hoje na região metropolitana do Recife. Vai chover também no Agreste, aquela região lá de Caruaru, né? Zonas da Mata e Norte. Previsão de tempo nublado com chuva ao longo do dia. Temperatura máxima prevista no Recife, 29 graus, a mínima 23 graus. Presta atenção que nas últimas 24 horas o SAMU enviou 36 ambulâncias para atendimento do Recife. Bombeiros, 11 intervenções em praias, 4 atendimentos de combate a incêndio. Lembrando que eu vou
falar daqui a pouco do rapaz que caiu na água e que foi um popular que salvou, tá? Daqui a pouco, inclusive, separa o que diz o rapaz que salvou, porque ele salvou com vida. Mas não tinha, me parece que alguém especializado para reanimar o menino, né? 14 anos o garoto. Sepultado em Jaboatão, mulher que teve o corpo queimado numa explosão no apartamento onde morava com o marido. A hipótese mais provável, até porque ela conversou com o Dr. Marcos Barreto, chefe do setor de queimados do HR, é que ela acendeu um cigarro, não tinha sentido o cheiro do gás e acendeu um cigarro. O gás já estava vazando. Veja. Para a família era difícil esconder a dor. Alguns precisaram ser amparados. O corpo da dona de casa, Andréa Gonçalves da Silva, de 45 anos, foi sepultado no cemitério da Muribeca, em Jaboatão dos Guararapes. Entre as homenagens, flores, mensagens e camisas com a foto da vítima. Ela pegou todo mundo de surpresa. E André era uma pessoa ótima. Todo mundo gostou de André. Eu mesmo estou sentindo. A dona de casa teve 95% do corpo queimado após uma explosão, provocada pelo vazamento de um botijão de gás de cozinha. A vítima morava há alguns dias neste prédio, no bairro de Cajueiro Seco. Ela e o companheiro teriam acordado depois de sentir um cheiro forte dentro do imóvel. Mas antes de abrir a janela, a mulher teria acendido um cigarro, o que acabou provocando a explosão. Ela chegou a ser internada, mas não resistiu aos ferimentos. O marido, Mike Jair Roberto da Silva, de 20 anos, permanece no Hospital da Restauração em estado grave. A Polícia Rodoviária Federal contabilizou 4 acidentes, 5 veículos envolvidos, 5 pessoas feridas e uma pessoa morreu. Agora veja só isso aqui. Um motociclista perdeu o controle, se chocou numa árvore, foi em plena Rua da Aurora, no centro do Recife. Vê a pancada. De acordo com testemunhas, a vítima, um vigilante, ele voltava para casa, ia no sentido Boa Vista, Santo Amaro, derrapou na pista molhada, e aí se envolveu no acidente. O homem de 56 anos teve ferimentos no abdômen e no rosto, foi socorrido para o Hospital da Restauração. Ontem, no início da noite, o trânsito ficou complicado aí, viu? Segundo a assessoria do HR, a vítima continua internada lá no hospital, estável, mas não tem previsão de alta. Eu volto aqui a falar sobre um adolescente que caiu num canal lá em Jardim Piedade Jaboatão. Nesse momento, os questionamentos que foram feitos pela comunidade, pelo pai do menino e pela mãe, vão ser feitos ao Corpo de Bombeiros. Sueli, boa tarde. Exatamente, Carlos de Novo. Eu vou já repassar diretamente essa pergunta para o Major Aldo, que é o assessor de comunicação do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco. Major, muito boa tarde primeiramente. A conduta do Corpo de Bombeiros, nesse caso desse menino que caiu no canal, está sendo muito questionada. O que foi que aconteceu? Os pais falam que o Corpo de Bombeiros se recusou a entrar dentro do canal para fazer o resgate da criança. Toda a comunidade também fala por uma boca só. O que foi que houve? Boa tarde, Sueli. Boa tarde a todos que nos assistem. A conduta foi correta. Vale lembrar aqui que o protocolo internacional de mergulho de resgate, ele prevê que não haja mergulho em áreas de água que a visibilidade esteja prejudicada e noturno, porque isso é uma combinação de fatores muito provável de acidentes e acidentes fatais. Então é por uma questão de segurança que o protocolo já prevê isso. E quando a gente fala que a conduta foi a correta de não fazer o mergulho. A conduta da guarnição ao chegar no local foi de fazer as buscas de superfície. E assim o fizeram. Os 4 primeiros bombeiros que lá chegaram, fizeram essas buscas e aí, vendo que não havia mais outra coisa a não fazer que não o mergulho, consultaram o oficial de operações. O oficial de operações também foi para o local com a sua guarnição e também ainda fizeram mais outras buscas ainda complementares e chegou-se a uma conclusão de que, de fato, só através do mergulho de resgate. No outro dia que assim ficou programado, ao amanhecer do dia. Basta lembrar para a nossa população que num acidente bem próximo nosso, que aconteceu agora há pouco, dias atrás, com o helicóptero que caiu ali nas imediações do Pina. As operações foram
desenvolvidas até um certo horário da tarde, digo. Depois, quando começa a comprometer a questão de segurança, essas buscas são cessadas, o mergulho só volta a acontecer quando se tem a segurança plena para que a atividade possa ser executada. Agora, Major, mais 2 questionamentos. A família também reclamou do tempo que as viaturas de resgate demoraram para chegar lá. E o segundo questionamento, o senhor acredita que se tivesse acontecido esse mergulho, mesmo o senhor dizendo que é um protocolo internacional, talvez essa criança não estivesse viva hoje? Primeiro que eu não posso partir da hipótese do se. Esse se não nos pertence, né? Então fica realmente complicado a gente fazer algum juízo de valor fundamentado no se. Então isso não dá para prever, em hipótese alguma. Quanto ao horário, também é improcedente que demorou. Nós temos um registro da chamada no CIODES acontecendo justamente às 8 horas e 40 minutos, certo? E às 8h57, nossa guarnição, a primeira guarnição, como eu falei no início, com esses 4 bombeiros, estavam no local. Ok, Major. A gente agradece a sua participação, então. Fica aí os esclarecimentos do Corpo de Bombeiros. Cajinô. Ok, vamos ouvir aqui o que o pai questiona. Vamos lá, bota o pai. Eu quero dizer que quando meu filho foi tirado de dentro dessa água, meu filho, o pulso dele estava batendo bem pouquinho. Pela hora que o bombeiro chegou, tivesse feito a busca, meu filho, ele tinha salvo. Chegaram para mim e disseram que só poderia fazer as buscas hoje de 6 horas da manhã. Foi quando eu abri os braços para a comunidade, e a comunidade, sem hesitar nada, a minha pessoa tomou a decisão, começou a mergulhar dentro do canal enquanto acharam o corpo do meu filho. Um órgão público, a gente liga pedindo ajuda e ele chega no local do acontecimento, chega sem o EPI. Olha, ainda hoje a gente vai voltar nesse caso, porque eu tenho inclusive o rapaz que socorreu, quer dizer, havia bombeiro, quem mergulhou foi um menino. Tá? Você vai ver daqui a pouquinho. Eu acho o seguinte, que isso vai ter que ser apurado. Vai ter que ser apurado, tá? Motorista suspeito de atropelar gari na PE15 em Olinda presta depoimento à polícia. Ao contrário que disse a população lá no local onde aconteceu, ele negou que estivesse bêbado. Uma semana após o acidente, o estudante de Direito se apresentou na delegacia do Varadouro, acompanhado do advogado. O suspeito prestou depoimento ao delegado Vinícius de Oliveira, responsável pelas investigações, e foi liberado em seguida. O delegado não quis gravar a entrevista, mas disse que as investigações irão continuar e só no final do inquérito vai decidir se pede ou não a prisão preventiva do estudante. Ainda muito abalado com a morte do filho, o pai do gari pediu justiça. Vai ser menos canalha a menos na sociedade, tirando a vida de um pai de família. Porque hoje em dia, qualquer motorista briagado tira pai de família, ele não sabe o dano que ele faz à sociedade. A gente não vai trazer mais Josafá. Agora, impune ele não pode ficar. Meu menino, aquele fogo todinho, que se queimou todinho. O caixão do meu menino não pode ser aberto. Teve que ser fechado, porque ele acabou, ele destruiu, torou meu filho no meio. O acidente aconteceu na madrugada do último dia 18, na PE15, em Ouro Preto, Olinda. O gari Josafá Pereira de Azevedo, de 29 anos, estava trabalhando no caminhão de lixo quando foi atropelado por um Jeep Renegade em alta velocidade. O motorista deixou o local após o acidente. O advogado do suspeito disse que ele não tinha ingerido bebida alcoólica e que só saiu do local porque teve medo. Quando ele bateu, ele desceu para tentar socorrer a vítima. Mas a recepção dele com os demais foram exatamente que pega ele matou nosso amigo, não sei o que, papai, vamos pegar. Aí quando correram, foram tentar agredi-lo, ele chegou, correu por conta disso. E quando correu desesperado, sem saber para onde, entrou desonamento naquelas casas de frente. Ele, na mesma hora também, acionou o SAMU. Ele chegou, ele prestou socorro. O delegado ainda informou que vai pedir explicação à Jeep sobre o incêndio no veículo. Porque é o seguinte, o gari foi atropelado, o veículo bateu no para-choque do caminhão de lixo, rodou, o cidadão saiu do Jeep e tudo indica que depois que ele saiu do Jeep é que o carro começou a pegar fogo. Tá? O delegado está querendo uma explicação
sobre essa questão de como o veículo pegou fogo. Agora, uma coisa que também você, se for para o Tribunal de Justiça daqui ou de qualquer outro estado, quando a pessoa consegue sair do flagrante, né, dificilmente a polícia ou a justiça conseguem provar que a pessoa bebeu. E aí eu não estou falando desse caso específico. É o caso genérico. O cara escapou do flagrante, meu amigo, aí é famoso, a Inês é morta. Você está entendendo? Aquele ditado português, porque não tem solução. Deixa eu falar sobre a crise no esporte. O técnico Nelson Batista pediu demissão. Numa entrevista coletiva, ele falou da pressão no centro de treinamento, usou o termo de terrorismo que vem sendo feito pela diretoria. Eu sou um profissional que tem de carreira de futebol 55 anos. O que eles estão querendo armar, eu já detecto muito antes. Só que há 10 anos atrás eu saí calado daqui. Dessa vez eu não poderia sair calado, né? Eu estou vendo hoje novamente o terrorismo dentro do CT, né? Um dia querem tirar o fisioterapeuta, um dia querem tirar o departamento médico, um dia querem tirar o analista, um dia quer tirar o auxiliar técnico e os problemas, eles só trazem problemas para a gente dentro do CT, eles não trazem as soluções. 2009 aconteceu isso e o esporte caiu. Vocês lembram disso? O esporte caiu. Então por isso que eu não vou sair, não estou saindo calado. Me criticaram porque eu falei da crise financeira do esporte, mas é uma verdade, não é uma realidade. Todo mundo sabe, só eles que não sabem. Eu tenho uma lição, meu pai me ensinou, que todas as pessoas merecem uma segunda chance, mas tem pessoas que não merecem segunda chance. Vejam vocês, tiroteio, suspeito é morto após um assalto. A troca de tiros aconteceu no bairro da Iputinga. De acordo com a polícia, ele e mais 2 criminosos teriam roubado um carro de um motorista Uber. Em seguida, tentaram já roubar outro veículo. No tiroteio teve um PM e uma grávida feridos. Acompanhe. 3 homens armados haviam roubado o carro de um motorista do aplicativo Uber quando ele desembarcava uma passageira. Os bandidos teriam conseguido andar por cerca de 1 quilômetro, até que o veículo, que tem um dispositivo de segurança, parou. Foi neste momento que eles tentaram roubar outro carro. Nesta lanchonete, que hoje não abriu, funciona uma banca de jogo do bicho. Os funcionários da banca estavam entrando em um carro para ir embora, quando os assaltantes anunciaram o assalto. O policial militar Francisco Felipe Pereira, que estava sem farda entre os trabalhadores, reagiu, dando início ao tiroteio. A gente correu, ligou para a polícia, ligou para o SAMU. Eu comecei a chorar, ligar para minha mãe. Olha, acho que foi uns 20 minutos de desespero aqui. A marca do tiroteio ficou no portão dessa casa, na rua General Cândido Borges, no bairro da Iputinga. O PM foi baleado na perna. A cambista, de 19 anos, que está grávida de 4 meses, foi ferida no rosto e levada para o Hospital da Restauração. Já o suspeito Jadson Matoso de Almeida Filho, de 18 anos, morreu no local. O carro do Uber ficou abandonado no meio da rua e o celular do motorista, que havia sido roubado, foi encontrado a poucos metros daqui. A polícia já tem informações sobre os suspeitos que conseguiram fugir. Tem um tal de Matuto envolvido, que se encontra efetuando assalto no local aqui também. Ele conseguiram, o Evaldice, e segundo informações, eles estão de posse de 3 armas de fogo. Você vê, a polícia já sabe até quem é o outro, né? 3 armas de fogo. O policial militar que foi baleado, ele foi levado ao Hospital Getúlio Vargas, o quadro de saúde dele é considerado estável. A cambista está internada no Hospital da Restauração em observação e o quadro de saúde dela também é estável. Presta atenção nisso. Que barbárie. Os bandidos mataram um rapaz a tiros e filmaram o crime. Inclusive, tem um cara que ainda fala, ó, meu celular, meu celular. Pega meu celular. Esse crime, ele foi confirmado, aconteceu na segunda travessa do Eucalipto, no bairro de Beberibe, aqui no Recife. A vítima não portava documentos e não foi identificada no local do crime. Ele aparentava ter pouco mais de 20 anos.
No local, ninguém quis falar sobre esse crime, só disseram que o rapaz que foi morto, ele tem um irmão gêmeo, tá certo? Tem um irmão gêmeo. E que os irmãos lá em Beberibe eram conhecidos como irmãos metralha. Eu, inclusive, vou disponibilizar aqui o nosso WhatsApp, se você tiver informação, ou mesmo a família, tá certo? Porque é o seguinte, no local, a polícia disse que recolheu, foi para o IML sem identificação. Vamos ver também a delegacia aí que toma conta dessa área de Beberibe, se eu não me engano é Água Fria, ou o DHPP Norte, para ver, né, quem é esse rapaz, se foi registrado no dia, porque tá aí, é muita audácia. Eles filmaram o crime, entendeu? Executaram, é execução, tá? Uma dupla suspeita de assalto se deu muito mal. No momento do crime, policiais militares estavam passando na frente do estabelecimento, os dois acabaram detidos. Um deles, presta atenção nesse detalhe, um dos bandidos tinha saído do presídio na última sexta-feira. As imagens mostram os dois suspeitos abordando o comerciante. Armados, eles pedem por dinheiro, mas a vítima diz que não tem. Nesse momento, eles abrem a vitrine da loja e passam a recolher alguns aparelhos celulares. A ação é rápida e dura alguns minutos. Só que antes da dupla fugir, policiais que passavam na frente da loja perceberam a investida. Os PMs entraram no estabelecimento armados e conseguiram render os dois. Segundo a polícia, um dos assaltantes foi identificado como Itamar. Ele tinha saído do presídio na última sexta-feira. O assalto aconteceu na Paraíba. Deixa eu voltar a falar sobre o caso chocante que aconteceu na cidade de Bom Conselho. A polícia prendeu o avô, o tio e o primo de uma menina de 13 anos. Segundo as investigações, a adolescente era abusada sexualmente pelos 3 suspeitos desde os 10 anos de idade. Acompanhe. O caso aconteceu no distrito de Lagoa de São José, em Bom Conselho. A avó paterna da adolescente de 13 anos denunciou à polícia que a neta era abusada sexualmente há 3 anos, pelo avô, pelo tio e pelo primo. Todos moravam na mesma casa. O primeiro a começar os abusos foi o avô, que dopava a esposa durante a noite para que ela não percebesse. Mas a menina acabou contando à avó, que para tentar ajudar a garota, pediu ajuda ao filho. Mas para a surpresa dela, ele também passou a estuprar a sobrinha. E quando o filho dele tomou conhecimento do crime, se tornou mais um praticante do ato. Para proteger a menina, a avó sempre a mantinha trancada dentro de um quarto. Ela só não denunciou antes porque as duas eram constantemente ameaçadas de morte por eles. Mas criou coragem e foi até a delegacia com a neta, que contou em detalhes tudo o que acontecia. Foi feito um exame sexológico que confirmou os abusos. Ao serem interrogados na delegacia, eles acabaram confessando o crime e foram encaminhados para a cadeia pública daqui de Bom Conselho. Eles devem responder pelo crime de estupro de vulnerável. A menina vai continuar sob os cuidados da avó e vai ser acompanhada pelo Conselho Tutelar. Vocês viram aí que o tio e o avô já confessaram. É uma coisa assim absurda. Só o primo que está negando. Os dois já confessaram que abusavam. Eu não entendo. Esse mundo parece que o capeta tomou conta. Pelo amor de Deus. Vocês se lembram daquela senhora que foi encontrada nua, desacordada, ela ao lado de uma Bíblia, nessa área aí, ó. Isso aí é Salgadinho, Olinda. Ela foi encontrada domingo à noite, lembra? De acordo com a assessoria de imprensa do Hospital da Restauração, ela teve alta e já está com a família. A identificação da jovem, né, e o que aconteceu ainda não informaram. Na delegacia da área não tem boletim de ocorrência, viu? Não tem boletim de ocorrência. De acordo com o Corpo de Bombeiros, responsável pelo socorro, ela não apresentava ferimento aparente. Como ela estava despida, né, pensaram que ela teria sido atacada e violentada sexualmente, até pelo local aí, né? Agora eu queria lembrar que o crime de estupro, ele é privado, né? Se a mulher ou homem, né, porque estupro pode ser praticado com qualquer pessoa, se a mulher ou homem for violentado, for estuprado, tem o direito de dar queixa ou não. Então nós não sabemos se ela ainda vai prestar
algum tipo de ocorrência policial. Até agora não tem. Não tem ocorrência policial. Deixa eu voltar a falar da tragédia aqui no Jardim Piedade. Eu já disse a vocês que, usando a hashtag Por Dentro com Cardinô, tem muita gente comentando esse fato e tem muita gente revoltada com o Corpo de Bombeiros. Porque o pai disse que o bombeiro disse que só podia, no outro dia, entrar no local, né, para salvar, no rio. O menino que salvou também disse a mesma coisa. Vocês ouviram o Major Aldo agora há pouco, ele já contando uma outra versão. Bom, não diferente das redes sociais, a gente foi lá no local, a revolta da população é muito local. E segundo os moradores, o garoto era um menino muito bom, estudioso, era um menino religioso. Veja comigo. Ezequiel da Silva Santos, de 14 anos, era evangélico e cursava o 8º ano do ensino médio na Escola Municipal Vânia Laranjeira, em Cajueiro Seco, Jaboatão dos Guararapes. O adolescente adorava jogar bola com os colegas da rua onde morava, em Jardim Piedade. Quem conhece o menino lamenta a morte precoce do garoto. Os vizinhos do adolescente estão chocados com a fatalidade e revoltados com o Corpo de Bombeiros, que teria se recusado a entrar no canal para localizar o garoto. As pessoas teve que pular, fazer uma corrente do bem, uma corrente com energia positiva. Pularam para poder procurar esse menino, terminou achando. De Deus, ele ainda estava lutando contra a vida, mas terminou a fatalidade acontecendo, né? Porque se o bombeiro tivesse feito o trabalho dele, isso eu acho que não teria acontecido. O avião fez um pouso forçado no aeroporto dos Guararapes, no Recife, e segundo a assessoria de imprensa da Latam, a aeronave que decolou às 3h05 da tarde de ontem, com destino a Brasília, colidiu com um pássaro nas proximidades do aeroporto do Recife. Foram quase 2 horas de sobrevoo até a aeronave receber autorização para aterrissar novamente, quer dizer, não foi para Brasília. Os passageiros foram acomodados em outro avião que decolou só hoje pela manhã. O deputado federal Daniel Coelho estava no voo e contou para a gente o que aconteceu. Veja aí comigo. Após isso, os passageiros ficaram ainda um bom tempo dentro do avião, após o aeronave pousar. E cerca de 2 ou 3 horas depois é que a gente pôde saber que o voo foi cancelado. Com certeza foi um momento de grande tensão, porque a demora entre avisarem que havia um problema na turbina e que tinha uma ave dentro e o momento do pouso, isso foi mais de 1 hora e os passageiros terminaram ficando muito ansiosos. Dava quase para chegar em Brasília, né? Mas aí decidiram ficar sobrevoando até que retiraram a ave. A Gisele Gomes é da Muribeca e ela mandou uma pergunta. Ela quer saber se uma pessoa que tem câncer, está doente com câncer, se ela vai ter desconto quando compra um carro. Bom, vamos esclarecer a dúvida. A advogada, que é especialista em direito civil, Ingrid Beltrão, respondeu para ela por dentro. Boa tarde, Gisele. Tem sim, tá? Pacientes com pessoas com câncer, pessoas com deficiência física e alguns outros tipos de doença, tá? Tem que procurar legislação específica. Até as próprias concessionárias, elas hoje em dia estão a par da legislação e essas pessoas têm sim desconto para a compra do veículo. Tem que demonstrar os documentos que de fato o veículo vai ser para uso daquela pessoa, tem que comprovar que de fato a pessoa possui aquele tipo de doença e o veículo tem que ser fabricado no Brasil. Enfim, esse benefício ele é dado a cada 2 anos, tá? Então, se você comprar um carro hoje, só daqui a 2 anos você vai poder só trocar o seu carro e ter o mesmo benefício. Olha, eu vou voltar aqui a falar sobre a crise no esporte, não é? Porque o Nelson Batista saiu batendo para tudo quanto é lado e disse, inclusive, que o salário dele não pagaram. O salário dele não pagar. E a gente no site da TV Jornal está pesquisando com você sobre essa situação da crise do esporte. Aliás, eu estou falando muito de Nelsinho Batista, mas o que mais eu estou vendo nas redes sociais que constrangeu a torcida do esporte foi nem a saída do Nelsinho. Terem demitido o Daniel Paulista. Porque o Daniel foi ídolo do esporte, né? 2 grandes conquistas, salvou 2 vezes como treinador o esporte do rebaixamento. E foi demitido ontem à tarde o Daniel Paulista, sumariamente.
O Nelsinho, ainda na coletiva, ele criticou os dirigentes do clube, disse que os dirigentes enganavam os jogadores e os torcedores. Eu estou fazendo essa coletiva e estou usando da mesma forma que os diretores usaram com áudio que vazou ontem. Eu fiquei sabendo desse áudio, tomei conhecimento desse áudio, ouvi o áudio. Então eu estou aqui para dizer que é uma covardia o que foi feito. Eu não consigo trabalhar com pessoas desse naipe. Pessoas que enganam, que querem enganar torcedor, querem enganar de jogadores, querem fazer de tudo e os problemas é só com os outros, não é com eles. Eu devia ter feito isso há 10 anos atrás, para que as pessoas que não querem que o esporte cresça, que querem pensar pequeno no esporte, não tivesse mais trabalho no esporte. Eu não estou irritado, não. Eu estou desabafando somente um fator muito de 10 anos que eu trago isso comigo. O diretor de futebol acaba de confirmar ele, como eu tinha antecipado, o Guilherme Beltrão, diretor de futebol, Claudinei Oliveira, ex-Avaí, ex-treinador de base do Santos, que estaria desempregado. Ele seria o novo treinador do esporte. O Nelsinho Batista, ainda na entrevista que deu, tá certo? Quando saiu do clube, ele falou sobre os salários atrasados e a crise financeira do esporte. Se eu tiver que parar hoje, eu estou fazendo isso pela instituição, com certeza. Eu vou dizer para você, se eu tiver que parar hoje, eu paro. Vou viver com a minha família. Eu quero continuar trabalhando, mas se isso aqui, uma declaração dessa, for abalar a minha imagem, de jeito nenhum. Estou fazendo isso pelo torcedor do esporte, que eu respeito, que me respeita, entendeu? Porque não pode continuar dessa forma. E um detalhe, eu estou no esporte há 4 meses e não recebo. Não recebi uma imagem ainda. Recebi 2 CLT. E o pior de tudo, que ninguém me dá uma satisfação. Como é que você pode ir para frente assim? Com uma diretoria dessa? Como é que você pode ir para frente? E eu acho que o meu ciclo no esporte acabou, né? Essa é a minha última passagem pelo esporte. Eu agradeço muito o torcedor. Talvez algum torcedor vá ficar magoado comigo, mas na frente, né, eles vão entender o que eu estou dizendo hoje nessa declaração. Eu daqui a pouco vou trazer o Arnaldo Barros, que é o presidente do esporte, falando sobre essa situação, né? Dupla armada assalta a segurança na frente de uma escola em Caruaru. Toda a ação filmada por câmeras de segurança. Veja comigo. O vídeo mostra o momento em que os ladrões abordam a vítima. Um dos criminosos já chega apontando uma arma para a cabeça do segurança. Eles revistam a vítima e um dos bandidos pega a arma do vigilante e entrega ao comparsa. 2 mulheres percebem a ação e entram na escola rapidamente. O suspeito continua revistando a vítima e pega algumas munições. Em seguida, o assaltante sai correndo. A investida aconteceu em frente ao colégio que o segurança trabalha no bairro do Salgado, em Caruaru. A Polícia Civil está investigando o caso. Você imagina, você bota segurança num colégio, os bandidos vão lá e roubam segurança. Você já bota segurança no colégio porque a escola não tem segurança. Aí os bandidos roubam o segurança. Tá me entendendo? Tá? Deixa eu voltar a falar do caso da menina estuprada pelo avô, pelo tio e pelo primo na cidade de Bom Conselho. Os 3, né, conforme vocês ouviram aqui no programa, eles estão presos. Mas de acordo com a polícia, um exame sexológico comprovou tudo. Né? E eu lembrei a vocês que só o primo está dizendo que não. Mas a menina disse que usou. O avô e o tio já confessaram. O Conselho Tutelar do município está acompanhando o caso. Veja. A menina, que inclusive tem problemas mentais, vai continuar sob os cuidados da avó paterna, por quem é criada desde pequena, e vai receber agora o acompanhamento do Conselho Tutelar e de psicólogos da Secretaria de Assistência Social da cidade.
Inclusive, já nessa manhã estaremos visitando a residência da menor para acompanhar, ver a situação da menor e a estrutura familiar e também acionar, ainda hoje, outros órgãos a quem compete também dar acompanhamento nesse trabalho. Os vizinhos e toda a comunidade ficaram chocados. É um absurdo mesmo. É coisa de um monstro, né? Fazer uma coisa dessa com uma inocente. Não tem palavra para uma coisa dessa. Uma pessoa dessa tem que estar na cadeia. Vejam vocês, o avô, o tio e um primo se aproveitavam de uma criança desde os 10 anos que a criança tem problemas mentais para abusar sexualmente. A criança virou objeto sexual desses 3. Você vê esse caso dos bombeiros, vão ter que dar explicação. Eu estou vendo aqui, ó, a Elaine mesmo está dizendo aqui, eu tenho o maior respeito, Cardinal, pelos bombeiros. Mas no caso desse menino, um menino de 14 anos, né, e disseram para o pai que só poderiam mergulhar no dia seguinte. Né, e um rapaz da comunidade mergulhou, tirou o menino com vida, mas não conseguiram salvá-lo. Busca hoje de 6 horas da manhã. Foi quando eu abri os braços para a comunidade, e a comunidade, sem hesitar nada, a minha pessoa tomou a decisão, começou a mergulhar dentro do canal enquanto acharam o corpo do meu filho. Um órgão público, a gente liga pedindo ajuda e eles chegam no local do acontecimento, chega sem o EPI. Botaram ainda boca a boca. Eu digo, não estou acreditando não, Jesus, que é com meu filho não. Ficou muito grande, né, mãe? É só Jesus para tirar essa dor do meu coração. Inclusive está o Jura aqui também falando aqui junto com a Elaine, Jura Roberto, dizendo, olha, o bombeiro salva a vida. Nesse caso do menino, eles foram incompetentes. Tá? Daqui a pouco a gente volta lá. O Detran faz um alerta aos motoristas que perderam placas dos carros nos alagamentos, viu? O órgão estadual enviou ofício aos fiscalizadores de trânsito para que evitem aplicar multas nos próximos 10 dias. O prazo foi dado para que os motoristas possam comprar placas novas. Veja. Em dias de chuva, essa cena é bem comum. Em ruas completamente alagadas, muitos motoristas arriscam a travessia, mas a decisão pode acabar pesando no bolso. Perdi a placa, né? Prejuízo, né? É, grande, não tem jeito. As águas nessa época agora é terrível, realmente você perde a placa. O Detran emitiu um ofício aos órgãos fiscalizadores de trânsito para evitar que os motoristas flagrados dirigindo sem placa sejam penalizados nos próximos dias. Mas é importante ficar atento. O prazo vai até o dia 4 de maio. Para que todos esses usuários que foram prejudicados por conta de uma poça d'água, possa simplesmente, sem agendamento, procurar qualquer posto do Detran e retirar a guia de placas, que é onde nós temos o controle, e também eles, para que possa escolher qualquer loja de placas para fazer a sua nova placa dianteira. Uma placa dessa, dianteira, que não tem selo, não tem lacre, não é? Ela simplesmente deve custar em média de R$60. E após o encerramento do prazo, o condutor flagrado dirigindo sem placa está sujeito a multa e apreensão do veículo. É simplesmente multa de 7 pontos na carteira, R$ 293,47 de multa pecuniária e o carro também é recolhido. Olha, você vê que essa situação de chuva, já falamos aqui que a PAC emitiu um novo alerta. Aí é o viaduto lá em Prazeres, Jaboatão, que alagou hoje o quilométrico engarrafamento de manhã, porque choveu muito durante a madrugada. E a PAC diz que ainda vai chover. A casa parcialmente destruída, caiu uma barreira em Jaboatão, no Alto 2 Carneiros, e eu disse para vocês, choveu muito em Jaboatão. Por pouco, 2 pessoas não foram atingidas. Uma comunidade inteira assustada. É assim que tem sido a vida de quem mora no Alto 2 Carneiros, em Jaboatão dos Guararapes. Basta chover, que ninguém dorme à noite. Mas todo esse medo tem um motivo. No último domingo, a barreira que fica atrás dessa casa desabou e atingiu o imóvel. Olha só o estrago.
Dona Maria estava com o marido na sala vendo TV quando ouviu um barulho. Deu aquela batida muito forte na parede, eu fui olhar da janela, aí quando eu vi o bolo de barro já estava descendo. Aí eu disse para o meu esposo, sai daqui que a barreira está caindo. Então, quando só deu tempo para pinotar, sair do sofá e ele também, que a parede caiu e fez essa destruição aqui na casa da minha filha. Depois do susto, a filha dela e o marido retiraram alguns móveis e estão morando provisoriamente em outra casa, mas pretendem voltar. A família quer que a prefeitura autorize a demolição dessa construção que, segundo eles, está abandonada há mais de 3 anos. Para ver se resolve, né, se derruba essa casa e eu tento fazer um muro de arrimo aqui, trabalhando devagarinho, com a família ajudando, para ver se eu tenho um teto, tá entendendo, para botar meus filhos, porque desse jeito não tem condições não. A Defesa Civil de Jaboatão informou que a casa atingida pelo deslizamento estava interditada há 3 anos devido ao risco de desabamento. Já estava interditada. A Defesa Civil prometeu que vai fazer uma avaliação técnica do imóvel em construção para decidir se é caso de demolir de vez. Essa é a resposta da Prefeitura. Bom, ainda sobre alagamentos, acidentes causados por causa das chuvas, a gente conversou com o Tenente-Coronel Aldo, do Corpo de Bombeiros. Ele deu dicas para evitar alguns perigos nessa época do ano. Confira. Mesmo que a água possa estar aparentando limpa, segura, nunca se deve aproveitar desses momentos que se elevam o nível desses canais, de rios, nesses períodos chuvosos, porque o risco é muito grande, pessoal. Você pode se deparar com uma pedra que for removida com a correnteza, pedaços de madeira. São N fatores, N circunstâncias que podem levar a um acidente grave e inclusive uma fatalidade. O risco não está somente nos canais, nos riachos e nos rios, nas calçadas, nas vias públicas onde porventura temos que passar nesse período chuvoso. A recomendação é, se você, mesmo conhecendo, ande devagar, com a velocidade mais baixa e tateando realmente com os pés para ter certeza onde vai pisar. A partir do momento que a água passa do joelho, vai se aproximando da linha da cintura, essa água já está com força suficiente para arrastar, não somente uma criança, um adolescente. Um próprio adulto, ele pode ser arrastado e pode gerar um transtorno muito grande. E não começou o inverno ainda, hein? Os moradores de Olinda estão recebendo mutirão de saúde, são vários os serviços de graça. Vamos para lá, a Dianda Monteiro está lá. Boa tarde, Dianda. Muito boa tarde para você, Cardinô, para todos que nos acompanham. Isso mesmo, serviços sendo realizados aqui no Conjunto Vila Brasília, em Jardim Brasil 2. Vamos conversar agora com um morador aqui do conjunto, que é o Beto Joaquim. Boa tarde para você, Beto. Serviços importantes aqui para a comunidade. Muito importante para a comunidade. A gente tem aqui 400 famílias, ao todo de 1.100 crianças. Tá entendendo? E esse serviço da Ação Mais Saúde dentro da comunidade vem beneficiando, porque tem muitas mães que não podiam ir ao posto e hoje esse serviço se encontra aqui dentro da comunidade. Tá entendendo? A prefeitura tem um grande serviço da Ação Saúde e a gente tem mais que agradecer por esse serviço sendo realizado hoje aqui, tá? Muito obrigada, então, pela sua participação, Beto. E a gente também está com o secretário de Saúde aqui do município, que é o Eude Joaquim. A gente vai conversar com ele justamente sobre os serviços que estão sendo realizados. É Eude Johnson. Muito boa tarde, secretário. Que tipo de serviços a comunidade vai poder receber nesse mutirão? Boa tarde. Hoje se consolida cada vez mais forte no nosso município o programa Olinda Mais Saúde, que hoje está na comunidade Vila Brasília, onde estamos trazendo para essa comunidade, que tem mais de 400 apartamentos, mais de 1.000 pessoas, diversos serviços em saúde, dentre eles emissão de cartão SUS, vacinação humana, vacinação animal, temos mamografia, consulta com médico clínico, ginecologista, pediatria e muitos outros serviços. É Olinda fazendo a diferença na saúde. O que as pessoas precisam trazer para participar desse mutirão? Esse é um mutirão voltado para esta comunidade. Se faz necessário apenas o cartão SUS. Caso a pessoa não tenha, iremos emitir esse cartão aqui na hora e a pessoa vai ser o seu atendimento normal. A 11ª edição voltada justamente para os moradores dessa comunidade. Isso. Estamos na 11ª edição do Olinda Mais Saúde, onde levamos diversas ações a comunidades uma vez por mês, trazendo ações de saúde para mais próximo da população. Ok, secretário, nós então agradecemos sua participação. Serviços que serão realizados aqui no Conjunto Vila Brasília,
até às 4 horas da tarde. A Secretaria de Saúde de Olinda presente aqui para trazer essas ações de saúde para o município. Nós voltamos com você, Carlos, de novo. Olha, gente, um mercadinho, tá, foi alvo de arrombamento, foi furtado em Salgueiro. Olha a câmera de segurança aí, que registrou o cara entrando. Vê comigo, vê. Nas imagens é possível ver o momento em que o homem consegue arrombar a porta do estabelecimento. Ele caminha na direção do caixa, abre a gaveta e recolhe todo o dinheiro que estava guardado no local. Observe que ele ainda furta algumas carteiras de cigarro que estão expostas no balcão. Em seguida, o criminoso vai embora. O assalto aconteceu na cidade de Salgueiro, no sertão do estado. A Polícia Civil está investigando o caso. E uma mãe clama por justiça. Faz 5 meses. Segundo ela, o filho foi assassinado. Filho dela, inocente. E o filho foi morto, foi assassinado por 2 PMs durante uma abordagem em Vitória de Santo Antão. A dupla de PMs teria confundido o filho dela e o padrasto do rapaz. Lembrando que o padrasto do menino também é policial militar, hein? E aí a dupla teria confundido o filho dela e o padrasto, que é PM, como suspeitos de assaltos. 5 meses após a morte do estudante Matheus dos Santos Xavier, de 19 anos, a família ainda espera por resposta. Morreu inocente. E até agora não tomaram posição nenhuma. E eu quero justiça. Um jovem cheio de vida que gostava de futebol e era querido por todos. Foi assim que a tia de Matheus definiu o sobrinho. Ele estaria fazendo 20 anos. Então é muito, muito difícil para a gente acordar, não ver mais ele, não ouvir mais a voz dele. De acordo com a família, o jovem chegava em casa de moto com o padrasto, que é policial militar, quando PMs que procuravam suspeitos de assalto fizeram a abordagem. Não deveriam ter metralhado ele, ter abordado ele já com tiro, não. E mesmo ainda, se ele quisesse atirar, ele era para imobilizar, atirar na perna. Os tiros atingiram o tórax do estudante, que morreu 2 dias depois no HR. O padrasto do jovem foi atingido no braço e passa bem. Mas ainda segundo a família, por estar armado, o PM chegou a ser preso e passar 8 dias no CREED. O caso aconteceu em novembro do ano passado, na Rua da Madeira, no bairro da Matriz, em Vitória de Santo Antão. Eu quero que esses policiais paguem por isso, porque eles estão na rua trabalhando como nada tivesse acontecido. E eu que perdi o meu filho, Matheus Michael. A SDS informou que o policial militar Jairo Carneiro Mesquita Silva foi detido por porte ilegal de arma e por resistência. A arma que ele portava não era de uso profissional e estava sem registro. A Corregedoria Geral da SDS está analisando o inquérito que já foi enviado pela Polícia Civil a fim de, nos próximos dias, definir se vai abrir um processo administrativo quanto ao caso. Já a Polícia Civil de Pernambuco concluiu o inquérito que investiga a morte de Matheus, de 19 anos, em decorrência de uma diligência policial que aconteceu em novembro de 2017 em Vitória de Santo Antão. A conclusão das investigações aponta que não houve dolo ou culpa na atuação dos policiais militares. Ou seja, os policiais denunciados aí pela mãe ficaram livres no inquérito. O inquérito foi encaminhado à Justiça na semana passada e uma cópia desse inquérito foi enviada à Corregedoria Geral da SDS, que deverá analisar o caso em questão. E eu ainda acrescento, né? A gente vai acompanhar para ver se a conclusão do inquérito que livra os policiais atiradores que mataram o rapaz, se a conclusão ela vai ser aceita pelo Ministério Público. Porque a gente viu, por exemplo, no caso daqueles PMs que atiraram num rapaz no interior do estado de bala de borracha, naquele caso o Ministério Público reformulou. Diz que não era culposo, era doloso. Né? Então vamos ver o que o Ministério Público, que é senhor da ação penal, só tem processo quando o Ministério Público denuncia, o que o Ministério Público vai dizer do inquérito da Polícia Civil. O presidente do esporte, Arnaldo Barros, falou sobre as contas do esporte. Que Nelsinho Batista disse que recebeu só 2 salários. Você viu, não? Você viu que ele falou? Só recebi 2. Imagem não recebeu. Aí ele disse que o clube é um dos mais transparentes
e dívidas todos os clubes têm. Mas a respeito do não pagamento dos direitos de imagem e salários do ex-treinador Nelsinho Batista, Arnaldo disse o seguinte. Eu falei que como é que Nelsinho pode ter, se é que ele disse isso, porque eu não escutei, me perdoe, vou acreditar no que você está dizendo. Ontem no CT. Sim, se ele falou isso, como é que ele pode ter 4 salários ou 4 imagens atrasadas se ele não tem 4 meses de trabalho no clube? Nelsinho foi admitido no dia 2 de janeiro de 2018. Veja que não tem 4 meses de serviço prestado. Como é que pode ter 4 meses de uma imagem atrasada? Então, gente, a gente tem que ter cuidado com essa informação. Eu também falei, André, que foi provocado, disse que tinha 3 salários atrasados. Olha, um atleta que sai daqui, brigado com o clube, insatisfeito como o clube está, porque se ele tivesse 3 salários atrasados, por que ele não entrou na Justiça do Trabalho para obter a liberação gratuita e imediata? Inclusive, ele não falou 4 salários, a gente botou aqui. Ele falou que não recebeu 2 CLT, que é a carteira de trabalho, mas que não recebeu o direito de imagem, que é o maior dinheiro, tá? Então, essa história de 4 salários não existe. Deixa eu ir para um outro caso aqui. O Silvio Cabral é de Casa Caiado, Olinda, e ele quer saber o que é a catarata. Eu falo catarata disso, catarata, todo mundo vai ter um dia catarata. Tem uma menina aqui, inclusive, vai fazer uma cirurgia, né? Pois bem, a oftalmologista Eveline Barros respondeu por dentro. A catarata é um envelhecimento do cristalino. Então, a gente tem uma estrutura dentro do olho que é como se fosse uma lente. Então, essa lente, com os anos, ela começa a ficar opaca, envelhecer. E aí, vai causando o que se chama de catarata. Moradores de Barra de Jangada, Jaboatão dos Guararapes, denunciam descaso na UPA do bairro. Segundo os moradores, a unidade não tem médicos suficientes para atender a população e tem gente que já esperou 4 horas para ser atendido. Isso chega a ser irônico, né? Já que a UPA é unidade de pronto atendimento. Aí a pessoa levar 4 horas para ser atendida? O pessoal mandou pelo zap, imagens para a gente. Bom, de acordo com a assessoria da UPA, não existe falta de médico na unidade. O que houve nos últimos dias foi aumento de pacientes, o que acarretou uma demora maior no atendimento. Deixa eu ir ao vivo aqui. A polícia prende em flagrante suspeito de assaltar coletivo BRT na Boa Vista. Bom, o repórter Emerson Pereira já está lá. Emerson, boa tarde, hein? Oi, Cardinô, boa tarde para você, boa tarde a todos. Esse crime foi ali em plena Avenida Conde da Boa Vista, horário de muita movimentação no centro do Recife. A equipe de policiais do 16º Batalhão percebeu no momento em que uma passageira estava acenando pela janela, informando de que estava acontecendo o assalto naquele exato momento. A equipe conseguiu correr, chegou a tempo e conseguiu prender em flagrante um homem que tem 22 anos. Eu estou aqui com o pessoal da equipe do 16º Batalhão, o soldado Genilson. Ô soldado, explica pra gente como é que foi essa operação para conseguir prender esse homem, até porque ele foi encontrado com vários celulares e também um simulacro de arma, não é isso? Boa tarde. Boa tarde. Bom, ao avistarmos as vítimas dentro do ônibus, fizemos o deslocamento, né? Corremos, aí o ônibus saiu em deslocamento, conseguimos interceptar o ônibus, ao encontrarmos um ônibus que vinha logo atrás. Pedimos ao ônibus que nos desse apoio, onde foi parado, onde a gente conseguiu parar juntamente ao outro ônibus do BRT e fizemos a parada. Aí fazemos a busca dentro do ônibus, visualizamos as pessoas muito nervosas, onde elas apontavam para o suspeito, que teria acontecido o assalto, que teria feito o assalto. Ele tentou esboçar alguma reação? No momento não, ele tentou se passar por passageiro, mas aí o pessoal acusou ele e a gente fez a busca com o mesmo, onde fizemos a abordagem e encontramos com ele os aparelhos celulares das vítimas, que se encontra aqui, o simulacro, entendeu? Geralmente esse pessoal, ele usa o simulacro para fazer esses assaltos, entendeu? A coagir as vítimas. Cardinô, a gente já foi informado que inclusive tem várias vítimas que procuraram a delegacia, estão ali prestando depoimento aqui na central de plantões nesse momento. O suspeito está aqui na carceragem da central de plantões, daqui a pouco vai ser encaminhado também para a delegacia, para o delegado verificar os antecedentes criminais dele e aí fazer toda a autuação, mais um trabalho eficiente da equipe do 16º Batalhão. Volto com você no estúdio, Cardinô.
uma miséria, o cara assaltando com esse simulacro aí, entendeu? E botando terror, né? Quem é que vai dizer que uma porcaria dessa não é de verdade, né? Um posto de saúde na UR3, no Ibura, tem atendimento suspenso por causa das infiltrações e mofo lá no local. Segundo pacientes, os médicos e funcionários estavam trabalhando de máscaras, mas a situação piorou. Eles decidiram, então, suspender tudo, até consulta. Vê comigo. O posto Dr. Fernando Figueira fica na comunidade do Pantanal, no bairro do Ibura. A fachada até esconde os problemas que existem dentro do lugar. Mas nesse vídeo feito por pacientes é possível ver a precariedade do prédio, que se agravou com as últimas chuvas. Por causa da umidade, as cerâmicas das paredes caíram. As salas dos médicos estão cheias de mofo e o teto da sala da dentista está coberto de infiltrações. Os pingos são amparados por potes. Segundo os moradores da comunidade, os médicos e os funcionários estavam trabalhando de máscaras, mas a situação se agravou e ontem decidiram suspender o atendimento por tempo indeterminado. O pessoal falou que na sala da dentista estava com tanta pingueira que ela tiveram que entrar com sombrinha de tanta pingueira que tinha. Está de um jeito que não tem nem como entrar, porque está cheio de balde no chão, que é para poder tentar sustentar a água. O posto já funcionava de forma precária. Há mais de um ano, a reforma do prédio está parada. A recepção está funcionando de forma improvisada na Associação de Moradores, que não tem energia e também está com muitas infiltrações. A Secretaria de Saúde do Recife, informou que a previsão é que as obras sejam retomadas até o fim de maio. Disse ainda que as duas equipes estão atendendo normalmente. Chegou no nosso WhatsApp denúncia de um cano jorrando muita água ali do lado de fora da Vila Tamandaré, no bairro de Areias. Vila Tamandaré, Areias. De acordo com os moradores, esse cano da Compesa vazava água há mais de 15 dias, mas não nessa quantidade. A vazão da água aumentou quando um caminhão passou pelo local. De acordo com os moradores, a Compesa foi comunicada sobre a situação do cano, mas nada foi feito. Em nota, a Compesa diz que foi notificada a situação somente esta semana, cujo serviço de manutenção está programado para ser feito ainda hoje. Lembrando que aí, a parte de trás da Vila Tamandaré, na área de Areias, Estância, você tem o maior conjunto habitacional da América Latina, né? Que é o conjunto Inês Andreasa. Olha, gente, deixa eu mostrar aqui como é que ficou a enquete. Você acha que o Spot cai? Não, vocês estão de brincadeira. 100% não. Isso é um terrorismo. Até amanhã.